Salve galera, tudo certo? O canal do Ferraz na área neste sabadão, e é hoje que acontece o reencontro da torcida com a Vila Capanema depois de 657 dias. O último jogo em casa foi lá no dia 7 de agosto com torcida, né? De 2022, até teve o ano passado o jogo contra o Andraus, mas o Paraná era visitante na oportunidade, mas com torcida o Paraná reencontra o seu torcedor. Hoje, expectativa de mais de 15 mil torcedores para acompanhar o duelo diante do Laranja Mecânica a partir de agora aqui no canal do Ferraz. Todas as informações, tudo que você precisa saber desse jogo entre Paraná Clube e Laranja Mecânica. O time paranista vai tentar a recuperação na disputa da segunda divisão do Campeonato Paranaense diante da equipe de Arapongas. O Paraná é o time grande da competição, tem jogadores experientes e vai enfrentar um time com muitos jovens, com uma média de idade de 20, 21 anos. E por isso, né, o Paraná precisa aí se impor nesse jogo dentro de casa, vai jogar com uma atmosfera totalmente favorável, a expectativa realmente é muito grande. Então, falando um pouquinho do time, quem está fora, desfalque certo, é o meio atacante Cristiano, ele que vinha sendo titular nos últimos jogos, na partida diante do Rio Branco. Ele já acabou sentindo, ainda no início do jogo, o Lucas Batatinha entrou no seu lugar, e é ele que vai ser o titular no jogo de hoje, então, diante da equipe do Laranja Mecânica. O técnico tcheco, na entrevista coletiva da última quinta-feira, falou, né, comentou ali sobre o time, expectativa de escalação, enfim. Ele falou que esperava um jogador que estava ali se recuperando para saber qual seria o time e principalmente o esquema. E é um jogador importante nesse esquema, que é o atacante Wesley Brito. Ele vinha sentindo ali dores no joelho durante a semana, mas se recuperou a princípio, deve ir para o jogo. Então a tendência é de que o time paranista não tenha grandes alterações com relação ao jogo diante do Rio Branco. Por mais que o técnico tcheco tenha essa opção de variação pela linha de 3 para a linha de 4 defensiva, né, essa variação de esquema tático do 3-5-2 para o 4-4-2, o tcheco, a princípio, pelo menos é o que deu a entender, é um esquema que ele mais gosta, é o esquema com 3 zagueiros. Aí sim, se isso acontecer, o Paraná deve ter o Sidão no gol, aí o trio de zagueiros. Pode ser que tenha uma mudança da saída do Cauã para a entrada do Vitor Caetano, mas se isso não acontecer, Cauã, Lucão e o Félix Jorge. O quinteto do meio de campo. Aí sim, por isso que o Wesley Brito era uma peça importante para a definição do time, porque o Wesley faz essa ala, né, dentro desse quinteto de meio. Wesley Brito pela ala direita, Fábio Magrão, Guilherme Borges, Alex Nemitz e o Carlinhos na ala da esquerda, o ataque do Lucas Batatinha e do Liliu. Deve ser esse o provável time paranista para o jogo diante do Laranja Mecânica, hoje 6h30 da tarde, no estádio Dorival Brito e Silva. Expectativa, como eu disse, né, de casa cheia, de mais de 15 mil torcedores para esse jogo diante do Laranja Mecânica. Com relação ao frio, né, todo mundo pode perceber que esfriou muito em Curitiba, então fica a dica aqui, né, para quem vai para o jogo, se agasalhe, não se engane com esse sol aqui de Curitiba, expectativa de 10 graus na hora do jogo, então vai estar bastante frio. Na Vila Capanema, a transmissão do jogo vai ser pelo YouTube da Federação Paranaense de Futebol, então quem não for para o jogo é só ligar no YouTube da Federação Paranaense de Futebol para acompanhar a partida entre Paraná Clube e Laranja Mecânica. A arbitragem do jogo vai ser do Matheus Bortolini, vai ser auxiliado pelo Leandro Poli Glugoski e pelo Daniel Henrique Baurabis. Então, o trio de arbitragem é esse para o jogo entre Paraná Clube e Laranja Mecânica. Para a gente fechar, outros 2 assuntos, uma informação que a gente trouxe em primeira mão ontem à noite ainda. Volante Bruno Silva, experiente, 37 anos, passagens por Inter, Fluminense, Atlético Paranaense, Avaí, por último defendeu o Joinville na disputa do Campeonato Catarinense desse ano. Jogador experiente, deve ser contratado pelo Paraná, deve ser confirmado nas próximas horas. Inclusive, Bruno Silva deve estar na Vila Capanema hoje acompanhando o jogo das cadeiras. Então, Bruno Silva deve ser reforço, um jogador que agrega principalmente com sua experiência dentro de campo. Então, Bruno Silva deve ser reforço do Paraná Clube para a sequência da segunda divisão do Campeonato Paranaense. E quem acompanhou o futsal ontem, né, 16-1, né, o líder Paraná contra o Lanterna, a Cal de União da Vitória. O Paraná fez o seu papel, venceu por 16-1 e é mais líder do que nunca da disputa da segunda divisão da Série Prata do Campeonato Paranaense de Futsal. Vamos ficando por aqui, a qualquer momento a gente volta trazendo mais notícias e informações do Tricolor. Gostou do vídeo? Deixa um joinha para nós, não se esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho. E fica o convite, hoje nossa live pré-jogo da Vila Capanema,
Fica o convite para você acompanhar os 90 minutos lá do estádio mesmo, na rádio CBN 95.1 FM e na nossa live pós-jogo, trazendo já toda a repercussão aí desse jogo entre Paraná Clube e Laranja Mecânica, com as entrevistas, aquela repercussão completa que você sempre acompanha aqui no canal do Ferraz. Bom jogo para todo mundo e um ótimo final de semana. Tamo junto.